Olá, verdeiros, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo do canal Simone D'Arte, Vida Leve no Jardim. Sejam todos bem-vindos, porque hoje nós vamos conversar sobre como começar a vender plantas de casa do zero, sem nenhuma experiência. Você é uma apaixonada por planta, um apaixonado, sempre teve essa paixão e já pensou em transformar esse negócio em uma renda extra? Não soube como. Esse vídeo é para você. Aqui nós vamos ver. Eu anotei aqui que é para trazer para vocês, porque no meu início, na minha trajetória, eu errei bastante. E quando a gente pega informações corretas para a gente começar um negócio, é muito melhor. Então, no tópico 1, a gente vai ver como escolher plantas fáceis de vender. No tópico 2, nós vamos aprender a preparar e multiplicar essas mudas. No tópico 3, como precificar nossas plantas. Quarto, dicas de marketing e venda online. E também no local. E tem uma dica bônus no final desse vídeo. Antes de a gente começar a abordar esses tópicos, eu quero começar também contando para vocês um pouco da minha experiência. Uma das coisas que eu aprendi bastante foi que quando a gente não tem informação, quando a gente não tem conhecimento, a nossa margem de lucro cai muito, porque a gente ainda nem começou a prosperar nesse negócio e a gente já começa perdendo. E quando se trata de dinheiro, quando se trata de lucros, é óbvio que a gente não quer perder, a gente quer ganhar. Para isso, a informação é muito válida. Se vocês assistirem esse vídeo, que eu vou deixar aqui, toda essa minha história em começar a vender plantas, ela começou com um propósito. Então eu vou resumir de uma forma bem sucinta, que é: eu estava um dia fazendo meu devocional no jardim e de repente eu me encontrei no meio de muitas plantas. E esse jardim foi um jardim que eu fiz, eu projetei na casa onde nós morávamos, eu e o meu esposo. Foi quando, de repente, eu me vi, digamos, no meio daquela pequena floresta e eu fiquei me questionando: meu Deus, quantas plantas! E de repente eu ouvi uma voz no meu coração, que eu posso dizer que é a voz de Deus, né? Aquela voz do Espírito Santo. Quem é cristão, para quem pratica fé em Cristo Jesus, sabe que a gente não acredita em intuição. Estava eu ali e eu me questionando: o que é que eu vou fazer com tantas plantas? Essa voz veio no meu coração e disse: por que que você não começa a vender essas plantas? Mas por que que eu fiz antes este questionamento? Porque eu estava ali passando por um momento de reflexão no que eu queria fazer da minha vida, no que eu queria exatamente trabalhar. E para eu não cair de repente numa depressão ou num síndrome do pânico que eu já tinha enfrentado há anos, eu escolhi cuidar ali de plantas porque era algo que sempre me fez bem. No momento que você está ali no jardim, cuidando das suas plantas, mexendo na terra, é um processo terapêutico. Foi nesse tumulto de pensamentos que me surgiu a ideia de começar a vender. Apesar de eu ter morado no interior, minha mãe sempre cuidou de plantas, sempre gostou de plantas, nunca era uma coisa voltada para o empreendimento, era para uma coisa dela, o lazer dela. Era uma prática também que ela tinha ali de repente, de ser um momento dela de relaxamento. Então eu tive que ir em busca das informações corretas para me saber preparar essas plantas, multiplicar essas plantas para, enfim, começar a vender. Então agora a gente vai começar a falar do primeiro tópico, que é como escolher plantas fáceis de vender. Eu vou falar, gente, exclusivamente da minha experiência, das plantas que eu comecei e que até hoje eu ainda tenho. Perdi muitas plantas. Na maioria das vezes a gente mata a planta por excesso de água, acredite, não pela falta, mas pelo excesso. E se você me perguntar se eu já matei cacto, sim, eu já matei cacto, eu já matei a planta de boia, eu já matei a espadinha de São Jorge. Então, assim, tudo isso foi por falta de experiência, mas ok, até aí tudo bem. O que a gente não pode é se lamentar e não procurar ajuda, não buscar informações. Mas até aí, como é que eu tinha começado? Eu comecei ganhando um vaso de planta, comecei comprando. De repente, eu fui multiplicando aquelas plantas mesmo sem saber que isso um dia viraria uma renda extra para mim e para minha família. Porém, dessa mesma forma você pode começar. É do zero, você não tem nada. Então você vai partir da ideia que você pode começar com plantas fáceis. Que plantas fáceis são essas? As espadinhas de São Jorge, os cactos, as suculentas, as amiocucas.
De todas essas plantas aqui que eu falei, a jiboia também é uma ótima planta para você começar. Por quê, gente? Essas plantas, elas pegam com muita facilidade. A zamioculca é uma das plantas mais caras daqui desse meio. Porém, se você for, digamos, num viveiro, numa feira e conseguir comprar uma planta pequena, dali você começa a multiplicar elas, porque elas são muito fáceis de pegar. A zamioculca, ela pega por folha e ela pega também por rizoma. Você for começar a comprar plantas, escolha essas plantas, porque elas são muito fáceis também de você encontrar. Se você não tem uma vizinha, se você não tem um amigo, se você não mora próximo de um local onde você possa pegar, que nem todos os lugares você pode estar pegando planta, mas você pode até encontrar na rua jogada a espada de São Jorge. Eu, particularmente, pego muitas plantas jogadas, trago para casa, eu trato dessa planta e eu começo a multiplicá-la. E essa é uma ideia que você precisa ter também. Qualquer planta que você achar jogado próximo da sua casa, na rua, que a pessoa não queira mais estar jogado, você pode pegar e você pode trazer essas plantas e tratar e começar a multiplicar também, porque você precisa ir parar com vergonha, você não precisa ter vergonha. Porque, gente, você pode pensar assim, mas se jogaram é porque não quiseram. Aquela pessoa que jogou, realmente, ela não quer mais. Mas existe tantas outras pessoas que de repente está procurando aquela planta e é você que tem. E já aconteceu, já aconteceu. Já jogaram plantas que você pode dizer assim, não tem valor nenhum. Tem valor. Traga para casa, cuide. De repente você pode até colocar num vaso bem bonito e colocar nas redes sociais para expor. Mas daqui a pouco a gente fala sobre as redes sociais. A jiboia também, a planta de jiboia, ela tem várias. Tem a jiboia neon, tem a jiboia bem comum, tem a jiboia variegato, tem a jiboia unijoy. Então, todas elas você também pode ter. É também muito fácil de encontrar. Se você não tem um amigo para você tirar, nem que seja um caule, porque ela pega por caule e ela se propaga também na água e também no solo, você também pode ter essa planta, que é uma das plantas também muito solicitada aqui pelo meu viveiro. Então, são plantas que eu iniciei e que eu tenho experiência que se você tiver aí, você também vai começar a vender. Você só precisa cuidar bem dessas plantas e elas estarem sempre bonitas. Não expõe de qualquer jeito. Faça uma boa foto, cuide bem dessa planta, procure saber as necessidades dessas plantas, para que quando você for entregar para o cliente está bem satisfeito. Isso é muito importante. Outra planta também muito fácil de você cuidar e fácil de multiplicar são os cactos. Os cactos também são bem aceitos pelas pessoas. As suculentas também são muito bem aceitas. Dias de comemorações, por exemplo, Dia das Mães ou outras festas que as pessoas estão querendo presentear, as suculentas são bem procuradas. Eu poderia falar de outras plantas, mas a gente não vai abrir muito, até porque você está começando. Então anota aí, espada de São Jorge, Santa Bárbara, suculentas, cactos, zamioculcas. Samambaia também é muito ótimo para você começar a ter aí na sua casa. E uma dica legal também, dá uma olhada na sua região, quais são as plantas nativas do local. Por exemplo, aqui no bairro onde a gente está morando, existe uma vegetação muito próspera, sabe de quê? De samambaia americana. Então são plantas assim que se você for ali na beira do lago, você pode arrancar uma muda e começar a multiplicar uma muda. Então já facilita, porque você não vai precisar comprar nesse momento. Você tem ali na beira do lago, está no meio da floresta, você pode pegar. Por que a gente não vai falar de muitas plantas? Até porque se você está começando, você não cria esse entusiasmo de ter muitas plantas. Vá com calma. Esse foi o meu grande erro no início, porque eu já tinha muitas plantas. Tudo bem que não era com o objetivo de vender que eu comecei o meu jardim. Mas eu fui multiplicando muito rápido. Um detalhe, eu não sabia cuidar de todas essas plantas. Lembra que eu falei para vocês que eu consegui matar os cactos, a espada de São Jorge, que é uma das plantas fáceis, muito fáceis de você cuidar, e são plantas também que necessitam de pouca água. E eu consegui matar. Por quê? Porque eu colocava tudo num local só, não separava, não tirava o que era plantas de folhagem, o que era planta de sol, colocava tudo junto e quando eu ia regar, eu regava todas juntas e todas as manhãs, todas as tardes. Claro que as plantas que não necessitam de tanta água iriam morrer, isso é óbvio, né, que ia acontecer. Porém, é preciso ter esse cuidado. Começa com poucas plantas e vai estudando cada uma delas. Estudando o que exatamente?
quais o tipo de solo, se elas gostam de um ambiente com muito mais sol, com menos sol. Quando a gente diz com mais ou com menos sol, a gente está querendo dizer que essa planta ela é plantas de sombra ou plantas de sol. Conforme você vai crescendo no seu conhecimento, aprendendo sobre cada espécie de plantas, vai aumentando o seu empreendimento. Até então nós falamos só de plantas ornamentais, plantas que são apenas para embelezar o ambiente. Porém, nesse seu espaço, você precisa também começar a vender as plantas aromáticas, que elas são bem aceitas no mercado, elas estão bem em evidência. Hoje, se você curte alguma coisa de plantas nas redes sociais, daqui a pouco vem várias outras informações te dando uma sugestão ali para seguir algum post, né, alguma página sobre plantas. Eu, particularmente, eu tenho aqui na minha casa, eu tenho alecrim, eu tenho manjericão, eu tenho o hortelãzinho, eu tenho gengibre, eu tenho várias outras plantas no meu jardim para o meu consumo e também para oferecer para os meus clientes. Então, as plantas terapêuticas que a gente chama, né, que são plantas medicinais, todas essas que eu falei são plantas aromáticas e também medicinais. E essas plantas, elas são muito bem-vindas. Onde você vai encontrar essas plantas? Onde eu indico você ir? No viveiro, que são muito mais em conta, pelo fato de eles terem em grande quantidade, então é muito mais fácil você encontrar com menor preço em viveiros ou em feiras. Na loja de planta ou então nas floriculturas são bem mais caras. Então, para você que está começando, se você não tem, como eu falei, nenhum amigo, nenhuma vizinha, nenhuma praça, nenhum lugar, nenhum lago, nenhuma floresta ali que você possa estar pegando essas plantas, o viveiro é o mais indicado, as feiras são as mais indicadas para você estar comprando essas plantas. Como você vai começar a precificar as suas plantas? Aqui é a parte que a gente precisa ter muito cuidado. Se você não tiver ideia do quanto cobrar, você facilmente vai desistir desse negócio. Antes de eu começar a falar sobre precificar as suas plantas, deixa eu falar uma coisa para vocês bem importante. Esse sonho que você teve de começar a empreender através das plantas e você queria uma renda extra, você precisa fazer isso com muita consciência, com muita responsabilidade. Por quê? Eu praticamente caí de paraquedas aqui, né? Foram coisas que eu já tinha tido experiência na minha infância, coisas que eu gostava muito, mas acabei caindo de paraquedas. Não tive nem um objetivo, nem planos para começar a vender. Então, nunca pare de fazer o que você está fazendo. Se você tem um emprego, permaneça no seu emprego. O vídeo aqui não é te incentivar a pedir as suas contas para você começar a empreender. Vender planta não é fácil, tá? Não é uma coisa que você vai ver o lucro do dia para a noite. É um trabalho de formiguinha, você precisa gostar muito, você precisa ter muita paixão, mais do que você vê o resultado imediatamente, você precisa gostar de planta. Por isso que esse vídeo é para você que gosta de plantas verdadeiramente. Porque no momento que você estiver trabalhando ali no seu jardim, fazendo suas mudas, você vai estar amando fazer esse processo. Se você não gosta, você não vai ficar nesse negócio, porque não é uma coisa que você vai ver o resultado imediatamente. Então, o que eu digo para você? Se você é empregado, empregada, permaneça. Empregado, faça isso nas suas horas vagas. Faça isso nos seus finais de semana, se você tiver essa oportunidade. Se você um dia resolver se dedicar somente ao seu empreendimento com plantas, isso aqui já tem que estar te sustentando, principalmente se você for uma pessoa sozinha. Eu, no meu caso, quando eu decidi sair da empresa onde eu trabalhava, que não foi para começar com plantas, se você assistiu outro vídeo você vai entender, o meu esposo me apoiou, me apoia até hoje, porém, a renda maior da nossa casa é a dele. Eu ainda não posso dizer que nós temos a 100% de segurança de repente, eu deixar de fazer todas as outras coisas que eu faço só para me dedicar à planta. Eu tenho outras coisas que eu faço para também ter como sustento. Então, assim, se é uma coisa que você quer muito trabalhar com plantas, a planta em si, o cuidado que você vai desenvolver mexendo com plantas vai te ensinar uma coisa: paciência. Você vai entender que existe uma grande espera no lançar da semente, o nascer, o brotar, o florescer e o frutificar. Então, como é que eu tive a minha experiência para aprender a precificar as minhas plantas? O que eu fazia? Eu ia na floricultura,
eu verificava as mesmas plantas que eu tinha e que tinha na floricultura e saía dali mais ou menos com a ideia do quanto que eu iria cobrar do meu cliente. A gente precisa colocar aqui nessa planilha tudo que vai ser gasto, o nosso tempo de trabalho, os vasos, o substrato. Uma das coisas importantes também a gente aprender aqui nesse processo, que tem coisas que a gente pode facilitar muito. Eu encontro muito no Mercado Livre, que vem em grandes quantidades de que é próprio para fazer mudas. Por exemplo, aqui na nossa capital, em Manaus, eu acho bem caro as coisas de jardim. Então, eu prefiro comprar pelo Mercado Livre, que sai muito mais em conta para mim. Então, esses saquinhos de muda eu compro pelo Mercado Livre. Porém, eu posso também pegar na minha casa os pacotinhos de quilos de alimento, de feijão, de arroz. Eu posso pegar a garrafa PET. Isso eu estou começando, gente. No momento em que eu vou começar, eu preciso procurar coisas mais baratas possíveis para eu não ter que estar gastando uma coisa que eu ainda não tenho. Lembra que a gente está começando do zero? Então, tem coisas que a gente vai conseguir pegar até no lixo. A gente pode estar pegando garrafa PET, que a gente já vai ajudar o meio ambiente. E por que eu posso pegar essas garrafas PET? Porque eu vou trabalhar as mudinhas. Eu vou colocar as minhas mudas nessas vasilhas. E de repente, se eu quero colocar, digamos, no Instagram, se eu tenho uma loja online, que a gente já vai começar a falar sobre isso também, eu já coloco num vaso, eu já compro um vaso somente para me fazer essas fotos, para me fazer essas exposições online, ou então levar isso para as feiras, levar isso para uma loja que eu fui convidada para expor ali as minhas plantas. Então eu preciso ser muito bem prática e também conseguir trabalhar com aquilo que eu tenho para que aquilo não me saia caro. Vamos lá para a nossa quarta dica também muito importante, que é dicas de marketing e venda online e local. Bom, o marketing que a gente pode usar hoje são as nossas redes sociais. Por que a gente fica tanto nas redes sociais, fuçando, vendo, né, a vida dos outros? Se a gente vai ficar esse tempo todo, seja pelo menos para aprender algo que seja, né, aproveitável aí para a gente colocar no nosso dia a dia. Esse vídeo aqui é muito importante para você, por isso que você está aqui até agora. E se você está aqui até agora, eu quero ler os comentários de vocês, gente. Coloquem aqui as dúvidas de vocês. Vamos começar a conversar. E também não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhuma dica. Compartilhe esse vídeo aí com alguém que você está, de repente, lembrando dele, dela. Quem sabe até seja para indicar, né? De repente, olha aí, fulana, você que tá querendo começar nesse ramo, esse vídeo aqui é para você. Ou de repente essa pessoa não tá fazendo nada da vida, tá meio perdida. Quem sabe ela não começa a empreender aí com as plantas? Deixa aqui o seu comentário, compartilha, aperta o sininho também, que aí você fica por dentro de todas as novidades por aqui. Como é que a gente vai fazer esse marketing pelas nossas redes sociais? Você tem a opção de ter uma página exclusiva para a sua loja de plantas. Você pode fazer uma loja online. Hoje em dia tem muitos aplicativos, mas muitos aplicativos gratuitos para você estar fazendo a sua loja online. Eu, porém, sempre indico as redes sociais. Instagram, Facebook, TikTok. Eu, particularmente, trabalho no Instagram e no Facebook. São as duas redes que eu mais uso para divulgar as minhas plantas, mas elas funcionam para mim diferente. Eu uso mais o Instagram para expor ali o meu jardim, para contar um pouquinho do meu dia, como é que eu cuido delas. No Facebook é uma página já profissional, exclusiva para vendas. E dentro do Facebook você pode abrir uma página profissional que você pode estar fazendo uma loja, colocando ali os preços, colocando fotos, alimentar essas redes sociais diariamente. E também tem o Marketplace, que fica dentro do Facebook, que é a minha maior porcentagem de vendas. Hoje, eu posso dizer que 95% das minhas vendas é no Marketplace. Os grupos também no WhatsApp é muito legal de você estar participando. Hoje em dia a gente tem grupo para tudo, né? Grupo da igreja, grupo da família, grupo da faculdade, enfim. Aonde você estiver inserido, lá tem um grupo. Então, tem um grupo também do jardim, da jardinagem, o grupo dos empreendedores. Você vai se infiltrando nesses grupos que você acha que tem a ver ali com o seu trabalho. Uma coisa que também você precisa fazer é transformar o seu WhatsApp
um WhatsApp profissional, que é o WhatsApp Business. Então você pode estar fazendo isso para divulgar o seu trabalho. Você pode até, dentro do WhatsApp Business, você vai colocar lá o nome da sua loja. Quando eu falo o nome de loja, você não precisa necessariamente ter uma loja física. Se você vende as suas plantas na área da sua casa, você pode dar um nome para isso, né? Você não precisa ficar trabalhando no vago, dê um nome. Eu comecei a dar nome para o meu espaço antes de ter a minha loja. Eu cheguei a ter uma loja física. Para quem está começando, eu não aconselho ter um local físico, porque no meu caso, eu tinha que cuidar da casa, cuidar do jardim e cuidar da loja. A loja tinha que abrir às 8 horas da manhã, era o tempo que eu tinha que estar cuidando da casa, e entre 6 e 7 eu tinha que estar no jardim, cuidando do jardim, fazendo ali uma manutenção, preparando ali uma muda. Então, como era só eu, não tinha como estar no jardim, estar trabalhando em casa e estar na loja. Então, eu não indico. Por enquanto o seu negócio está galgando, fica só na loja online, porque aí você não tem aquela preocupação e aquela responsabilidade de estar fisicamente naquele local. Apesar de a loja ser no mesmo espaço, a casa era em cima, tinha um espaço embaixo, lá a gente montou a loja. Então, não foi muito legal, não foi uma experiência boa, não faria de novo, não teria uma loja física. E sempre que vocês puderem, estejam presentes em feiras, porque aí você vai se conectando com pessoas, vai conhecendo mais pessoas, conhecendo fornecedores, que é bem importante você também ter um fornecedor ali de confiança. E uma coisa que foi muito legal eu ter participado foi da feira em condomínio. Eu gostei bastante. Essa feira funcionava dia de quarta-feira, das 4 às 10, 20 horas. Eu ficava até às 18, porque no mesmo dia eu tinha culto, né? Então depois das 18 eu ia para o culto. Mas até esse horário era muito legal para mim. Consegui vender algumas plantas lá, consegui fidelizar alguns clientes e consegui conhecer pessoas. Então isso é muito legal. Não é porque você trabalha da sua casa que você fica limitado. Conhecendo outras pessoas, você vai tendo mais conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais você cresce, porque você não cresce só profissionalmente. Você cresce como pessoa, suas experiências, você vai tendo contato com outras pessoas. E uma coisa que é legal, gente, a gente começa com plantas, né? Ali as plantas ornamentais, somente com vendas para o cliente estar levando ali para embelezar a sua casa, mas de repente você vai tendo curiosidade de saber quais são os benefícios dessas plantas para a saúde. Então, assim, a gente já está encerrando esse vídeo praticamente. A gente já vai para a dica bônus. Mas o que eu quero dizer para vocês? Eu comecei me questionando o que eu ia fazer com tantas plantas. Comecei a vender essas plantas, vendo até hoje. Não é a minha renda principal da nossa família, mas é uma renda. E hoje eu estou estudando fitoterapia, que é o estudo que estuda os benefícios, as propriedades medicinais das plantas. Tudo começou na jardinagem. Então, assim, comece pequeno, vá com humildade, vai com desejo de aprender, com coração ensinável e vai pedindo discernimento e sabedoria de Deus, porque Deus ele dá e ele capacita, porque afinal de contas todas as coisas foram criadas por ele. E nós somos apenas mordomos. Nossas dicas bônus. A dica bônus é: você precisa fidelizar o seu cliente. Você precisa encantar os seus clientes, não só com as suas plantas. A responsabilidade de aprender como cuidar de cada uma delas, isso vai gerar com certeza um retorno. Aquele cliente que comprou com você uma vez, ele vai voltar para comprar novamente. Por isso, muita atenção como você trata os seus clientes. Trata as pessoas com gentileza, sempre da primeira vez, para que elas virem não só um cliente, mas um amigo. Eu particularmente, eu me torno, não vou dizer amiga, mas eu me torno colega praticamente de todos os meus clientes. Porque a planta, ela traz isso, ela consegue, não sei explicar como, a gente consegue ser mais sensível com as outras pessoas. E é incrível como as pessoas que vêm até nós são pessoas muito generosas, são pessoas encantadoras. Então, assim, trate bem as pessoas que vêm até você, seja ela para comprar a planta mais cara que você tiver no seu jardim ou a planta mais barata. Uma vez eu tive um pequeno desentendimento com um colega de trabalho e eu falei exatamente isso para ele, né? Porque a gente precisa tratar todo mundo de igual para igual, não importa quem pode mais ou quem pode menos.
todos são iguais. Daí eu lembro que eu falei que no meu jardim eu tinha plantas para Dona Maria, vou usar só um exemplo aqui, não é nem o nome real da pessoa, mas a Dona Maria que foi no meu viveiro para comprar uma muda de hortelã, uma pequena muda que custa R$ 10, por exemplo, ou a Dona Beatriz que foi no meu viveiro comprar uma zamioculca de 250 a R$ 300, ela é recebida com a mesma atenção, com a mesma gentileza. Uma outra dica bônus, se você tiver um espaço onde você pode estar, de repente, oferecendo um chá colhido ali do seu jardim para oferecer para esse cliente enquanto ele escolhe uma muda, se ele vier com calma, né? Tem uns que vêm somente para pegar a muda e já vai embora, mas tem uns que querem entrar, olhar, conversar, que é a grande maioria, principalmente se for uma pessoa de mais idade, que gosta muito de conversar, de trocar experiência. Dê atenção para essa pessoa, ofereça um chá, diga que aquela planta é dali do seu jardim, porque você está fidelizando esse cliente pela visão, pelo fato de ele já ter olhado o seu espaço, ter se encantado com o seu espaço. É importante você estar com o seu ambiente muito limpo, sempre bem fluido, sempre bem espaçoso para as pessoas estarem ali, ainda que não tenha espaço, mas reserve um banquinho para essa pessoa ali se sentar e tomar o chá. Você vai estar fidelizando ela também pelo paladar, pelo cheiro, porque o chá tem cheiro, as plantas têm cheiro, o chá tem gosto. E olha só, como essa pessoa se sentiu bem tratada, ela vai indicar você para as outras pessoas. Se essa pessoa é mais jovem, né? Hoje também as pessoas com mais idade têm redes sociais. Quando ela levar a planta, você com muito carinho, com muito cuidado, né? Peça para que ela marque você, né, na divulgação que ela for fazer lá, porque normalmente as pessoas gostam de postar a foto da planta mais nova que chegou no ambiente. Peça para ela marcar as suas redes sociais, porque isso vai fazer com que você tenha credibilidade. As outras pessoas vão estar vendo que você está trabalhando com aquilo e que você é uma pessoa indicada. Então isso é muito legal também de você estar pedindo dos seus clientes. Uma coisa muito legal também de fazer: fale com os seus clientes, independente de promoções. Se você resolveu fazer ali uma promoção no seu jardim e você quer informar esses clientes, isso é muito legal de fazer. Eles precisam saber, né, que no jardim está tendo promoção, mas também, em datas comemorativas ou não, sempre procure mandar uma mensagem para os seus clientes. Se você saber mais ou menos se ele é uma pessoa cristã, se ela é uma pessoa católica, se ela é uma pessoa que tem uma espiritualidade, mande uma mensagem sempre referente aos gostos dela. Ou simplesmente um bom dia, estou passando aqui para lhe desejar um feliz dia em nome da loja. Isso é muito legal, o cliente ser lembrado sem ele pensar que ele está só sendo lembrado para compras. E isso é o seu diferencial. Uma outra dica bônus também que você precisa fazer é quando o cliente comprar uma planta, você precisa mandar um manual. E você pode fazer um PDF dizendo os principais cuidados que a pessoa precisa ter com aquela planta. E quando ela sair dali, ela já vai ter uma noção de como cuidar. Chegamos no final desse vídeo. Eu verdadeiramente espero que você tenha gostado, que isso tenha te incentivado a começar nesse ramo de vendas de plantas, na jardinagem, que esse vídeo realmente te ajude a prosperar, que você tenha muito sucesso nesse negócio. E qualquer dúvida você pode deixar aqui nos comentários. Uma coisa que eu não falei, que eu gostaria de deixar aqui para vocês, é que não se apegue a plantas. Eu conheço muitas pessoas que querem vender plantas, mas elas são muito apegadas a essas plantas. E na hora de vender, elas ficam com pena, elas ficam com medo de não conseguir mais uma planta daquela. Então, assim, gente, seja desapegado. Se você começou nessa área, faça mudas para que você sempre tenha a planta que você tanto gosta aí no seu jardim. Mas se for necessário se desfazer naquele momento, se desfaça. Não se apegue. O apego não é para empreendedores. E eu passei esse vídeo aqui para você começar a pensar ser um profissional nessa área. O intuito aqui é a gente crescer e crescer a cada dia. A gente deixar de ser amadores e se tornar profissionais naquilo que nós fazemos. A gente precisa agir como bons profissionais. E bons profissionais são desapegados. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!